Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Bitcoin. Afinal de contas, o que é esse trem de Bitcoin? Nós vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fique ligado! Então, afinal de contas, o que é o famoso e tão falado do Bitcoin? E para exemplificar de forma mais fácil, nesse mundo como nada se cria, tudo se copia, eu achei um vídeo sensacional lá no canal Dinheiro com Você e eu vou colocar esse vídeo aqui dando os devidos créditos ao pessoal do canal lá e explicando perfeitamente como funciona o Bitcoin. Então fique ligado! Fala, dinheirudo! Bom demais da conta! Bom demais tá sendo para quem tem Bitcoin na carteira, né? O maior valor em reais da história. 105 mil reais no dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas para onde que vai esse trem, hein? Como pode uma moeda que nenhum banco emite e ninguém controla valer tanto assim? Como que você pode ganhar dinheiro com isso sem cair em golpes? Senta na sua cadeira aí que hoje tem uma porrada de conhecimento para você. E não desgruda que até o final do vídeo você vai entender tudo sobre Bitcoin e vai ver como é que você faz para investir nisso com segurança. Para você que está chegando agora, assista esse vídeo e se você curtir, seja muito bem-vindo para se juntar a mais de 500 mil de dinheirudos por aqui. Uma moeda criptográfica, o que é isso, hein? Bom, vamos voltar um pouco lá para a época de 2008, no ápice da crise financeira mundial. Você lembra da treta do subprime? As agências de risco classificavam esses títulos extremamente vulneráveis com a nota máxima AAA. Resultado, deu ruim. O banco Lehman Brothers, que era um dos maiores do mundo e extremamente exposto a esses papéis, acabou fechando as portas. E no fim, num verdadeiro efeito dominó, vários outros bancos foram para caixa prego também. E adivinha quem foi que pagou a conta? Sim, o povo que teve o seu dinheiro usado pelo governo para socorrer os bancos. Por uma crise que foi criada justamente pelo próprio sistema financeiro com as bênçãos dos governos. Legal, né? Só que não. E não é novidade que a conta sempre fica pra gente pagar, não é mesmo? Não é só nas crises que o próprio governo cria. Se o governo faz uma cagada, gasta mais do que pode, tudo isso vai pra nossa conta. Um dos efeitos disso é a inflação. Aqueles 100 reais que você tinha na carteira, sabe? Perde valor todos os dias. Até que vem um carinha chamado Bitcoin pra frear essa vontade louca dos governos de manipularem o seu dinheiro. Por que Bitcoin? Bom, estava bem claro que os governos não têm responsabilidade nenhuma para cuidar do nosso dinheiro. Sabe o lobo cuidando das ovelhas? Que nesse caso somos nós, né? Dinheiro esse que a gente é obrigado a aceitar, são moedas de curso forçado. Ou seja, meu amigo, você é obrigado a aceitar reais na sua loja. Nós somos totalmente reféns das decisões dos bancos centrais. Qualquer besteira que os governos fazem é o nosso dinheiro que está na reta. Entendeu, né? Então, o primeiro mito que a gente vai quebrar aqui, o Bitcoin não é concorrente dos reais, do Pix, do dólar. O Bitcoin é concorrente do Estado e ele não pode fazer nada para parar o Bitcoin. O que é o Bitcoin? E se existisse um dinheiro que não fosse contaminado pelo sistema financeiro tradicional, onde as pessoas pudessem enviar dinheiro, não importa em que lugar do mundo elas estejam, diretamente de uma pessoa para outra, ou também chamado de peer-to-peer, ponto a ponto. E se essa transferência de dinheiro fosse feita de forma rápida, com baixo custo e irreversível, ou seja, livre de golpes e de confiscos dos governos também. Tudo isso sem nenhuma das partes ter sequer uma conta em banco. Bingo, meu amigo, esse é o Bitcoin, com B maiúsculo mesmo, da
tecnologia, que contempla a moeda, que geralmente é escrita com B minúsculo. O Bitcoin com B maiúsculo é também um sistema de pagamentos e uma espécie de ouro digital também, né? Que vem apresentando uma valorização colossal desde o seu lançamento. Já já eu te conto a história das pizzas para você dar uma olhada. Você vai cair de costa. Mas ser uma moeda digital não é propriamente a inovação do Bitcoin. Afinal, o real também são os dígitos ali no extrato do seu celular, do seu banco, né? E também deve virar moeda digital. Mas é justamente aí que vem o Bitcoin, que é uma moeda que não é feita e nem garantida por nenhum banco central. Quem faz isso é a matemática, precisamente a criptografia. Por isso que ela é chamada de criptomoeda, sacou? E os registros das transações, desde o primeiro Bitcoin até aquele gerado 5 minutos atrás, tudo isso é público e rastreável. Qualquer um pode verificar. A matemática garante que é impossível de ser criado um Bitcoin do nada e nem de ser roubado. O sistema tá aí para provar e ser auditado por quem quer que seja, tá rodando há mais de 10 anos sem falha. Esse histórico gigante aí de transações do Bitcoin, indo de um lado para o outro, é chamado de blockchain, cadeia de blocos. É aí que mora a segurança da coisa. E até os bancos se renderam a essa parada do blockchain, né? Mas afinal, o que é a blockchain? Imagina um banco de dados, um registro público e mundial que contém absolutamente todas as transações de Bitcoin já realizadas. E mais espantoso que isso, a blockchain está espalhada em milhares de computadores pelo mundo. Funciona assim: quando eu quero mandar Bitcoins para você, eu preciso de alguém para validar essa transação, certo? Tanto para ver se eu já tinha esses Bitcoins, como também para debitar o saldo e garantir que ele vá direitinho para você com a segurança pro seu lado. Mesmo que eu tente fraudar um Bitcoin no meu computador, o meu banco de dados seria incompatível com a blockchain, com o resto do mundo. Então, automaticamente a minha fraude seria descartada e detectada. Não dá para criar Bitcoin do nada, meu amigo. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu posso gravar outro te explicando só sobre blockchain num simulador sensacional. Então você já sabe, né? Só escrever aqui nos comentários. Quem faz o trabalho de validar as transações do Bitcoin são os mineradores, ou os mineiros, né? E a gente aproveita para falar de outra dúvida recorrente: como os Bitcoins são criados? Como funciona a mineração de Bitcoins? Uma maneira que você pode entender como é gerado um Bitcoin é ele sendo um prêmio para quem ajuda a processar as transações na rede do Bitcoin. A cada 10 minutos, 6,25 Bitcoins são criados. E a cada 4 anos, essa taxa aí é reduzida pela metade num processo de diminuição que se chama halving ou halvening. Acontece o seguinte: a rede do Bitcoin tem milhares de nós que ficam competindo entre si para ver quem que é o primeiro a resolver um desafio matemático super complicado para colocar o próximo bloco na blockchain. Complicado aqui eu quero dizer por duas coisas: máquinas poderosíssimas e energia para dar com pau. Então veja você, meu amigo, que o Bitcoin não é gerado do nada. Precisa de muito investimento para ser um minerador e gerar os Bitcoins. O primeiro minerador que acha a resposta do enigma dá um grito para toda a rede ali que ele acertou. E o resto da rede consegue validar a solução muito rápido. Funciona como um sudoku, sabe? Quem já resolveu sabe que é muito difícil você matar a charada. Mas conferir é bem facinho, demora quase nada de tempo. Os mineradores ganham também as taxas de transação, que é um incentivo a mais que a gente coloca quando a gente quer transferir Bitcoins de um lado para o outro. Os mineradores conseguem escolher quais transações eles vão processar e dão prioridade, adivinha você, né? Para aquelas transações que estão oferecendo maiores taxas, claro, né? E olha que brilhante! Essa taxa costuma aumentar se tem mais gente querendo transacionar naquela hora que você está transferindo. Lei da oferta e da demanda. E também aumenta a dificuldade de mineração de acordo com o poder de processamento que a rede tem. Ou seja, quanto mais mineradores, mais difícil fica resolver o enigma. E isso evita que chegue um cara ali com muita grana e se aproprie de toda a rede. E tudo isso, meu amigo, funcionando no modo automático, sem precisar ninguém ficar olhando ali, sem ter um chefe da coisa. Que demais, né?
Quantos bitcoins vão existir? Aqui mora outra diferença brutal do Bitcoin para as moedas Fiat. Fiat não é aquela marca de carro que você está pensando não, viu? É bem pior. Fiat são as moedas fiduciárias, sabe aquelas emitidas pelos estados? Como real, dólar, ouro, sabe, né? Se você perguntar qual que é o limite de emissão dos reais, quem garante que um governante não dá uma manipulada ali no dinheiro, sabe? Muda a lei, dá umas pedaladas fiscais, fura o teto de gastos, como se não houvesse amanhã? No Bitcoin não tem essa, a coisa é pública e pré-estabelecida. Serão somente 21 milhões de unidades de Bitcoin no máximo, nenhum Bitcoin a mais do que isso. E no momento da gravação desse vídeo, a gente já tem mais de 18 milhões e meio de Bitcoins já minerados em circulação. Ou seja, mais de 88% dos 21 milhões já estão rodando por aí. Aliás, nem tanto, né? Desses 18 milhões e meio, estima-se que 4 milhões de bitcoins estejam perdidos, irrecuperáveis. Nessa série aqui a gente vai te mostrar sobre como manter os seus bitcoins em segurança para que isso não aconteça com os seus bitcoins. Nesse ponto do vídeo você já pode estar pensando: bom, deixa eu ver se eu entendi direito. A oferta é limitada. A taxa de emissão do Bitcoin cai cada vez mais, de 4 em 4 anos ela cai pela metade. 2020, por sinal, foi um ano de halving. E para ajudar, tem gente que ainda perdeu os já raros bitcoins. Então, se a demanda por bitcoins permanecer a mesma ou se ela aumentar, é esperado que o valor do Bitcoin aumente também, certo? Bingo! É isso aí! Só que não tem só isso, tem vários outros fatores que você tem que levar em consideração para você investir em bitcoins. E a gente vai falar de todos eles, fica por aí. Por hora, você tem que saber que o Bitcoin é divisível em até 8 casas decimais, que são chamadas de Satoshi. Guarda esse nome aí. Então, se você não tem dinheiro, não precisa comprar um Bitcoin inteiro não, viu? Lembrando que no momento desse vídeo, um único Bitcoin tá valendo mais de 105 mil reais. Que bom que dá para comprar só um pedacinho, né? Mas por que a unidade mínima do Bitcoin se chama Satoshi, hein? Quem é o criador do Bitcoin? Em 2008, um tal de Satoshi Nakamoto publicou um artigo chamado Sistema de Dinheiro Eletrônico Ponta a Ponta. Meses depois, ele mesmo lançou o primeiro software do Bitcoin de código aberto. Aliás, até hoje qualquer um pode analisar o que tem por trás do software do Bitcoin. O Satoshi criou uma comunidade sobre o Bitcoin e contribuiu com ela até 2011. E depois simplesmente desapareceu, deu linha na pipa e escafedeu-se. E eu penso que essa foi a coisa mais genial que ele poderia ter feito, depois do próprio Bitcoin, é claro. Porque você sabe, né, meu amigo dinheirudo? Quando você vai contra o sistema vai contra você. Veja o que aconteceu, por exemplo, com Snowden e Assange. Sabe discussão de campanha política, sabe? Debate na televisão? Sua mãe não é homem? Ou seja, quando você não consegue debater o argumento, acusa-se o argumentador. Falácia do ad hominem. Saindo de cena, o Satoshi garantiu que toda contestação, todo debate, análise de mérito, todos os holofotes ficassem sobre a criação, não o criador. O Bitcoin é a estrela, tanto faz quem criou. O primeiro bloco do Bitcoin foi minerado pelo próprio Satoshi, no dia 3 de janeiro de 2009. Nesse bloco, Satoshi registrou uma manchete do jornal inglês The Times. Isso foi feito para revelar um dos propósitos do Bitcoin, que é fornecer um dinheiro livre para as pessoas, sem a interferência e o controle e até a irresponsabilidade dos estados. Olha aí, ó. Chanceler em vias do segundo resgate aos bancos. Sugestivo, né? E agora, em 2020, o último bloco antes do halving trouxe outra mensagem enigmática. New York Times, 9 de abril de 2020. Com injeção de 2,3 trilhões de dólares, o plano do Fed ultrapasse muito o resgate de 2008. Ou seja, mais de uma década depois da farra financeira mundial que motivou a criação do Bitcoin, a coisa hoje está mais feia do que na época do Satoshi. Aliás, por conta do coronga, a situação atual é pior ainda que abril, inclusive. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Até hoje ninguém sabe quem é ou quem foi o Satoshi Nakamoto, se é que não era um grupo de pessoas. Tanto faz, meu amigo, o Bitcoin é confiável, auditável, seguro, sem ninguém saber quem que é o seu criador. O quão lindo é isso, hein? Bitcoin Pizza Day.
O primeiro uso comercial do Bitcoin aconteceu na data de 22 de maio de 2010 e eu sempre me lembro porque 22 de maio é o dia da padroeira da nossa cidade. O programador Laszlo pagou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas grandes. Na época isso valia 41 dólares. Em novembro de 2020, para você ter uma ideia, sabe quanto custaria essas 2 pizzas? Aí, coisa básica. Mais de 1 bilhão de reais. É mole? É, nada mal para 2 pizzas, não é mesmo? Por essa razão, todo dia 22 de maio é comemorado o Bitcoin Pizza Day. Comparação ouro, Bitcoin e reais. Vamos comparar ouro, Bitcoin e reais para você ter uma ideia aí de como funciona? E no que um é melhor do que o outro também? Tem um gráfico que eu gosto muito que é esse que você está vendo aqui na tela. Dá um pause aqui no vídeo. O Bitcoin só perde na aceitação, até porque reais você é obrigado a aceitar, não é mesmo? Mas isso está mudando, né? O PayPal entrou na brincadeira e o sistema financeiro como um todo está acordando para o Bitcoin. Eu pago uma consultoria lá na Holanda para um cara, adivinhe com qual moeda? Bitcoin. Para os haters, eu desafio você a me dar uma solução melhor. E tem gente que diz que não serve para nada, olha aí que coisa. Bom, mas agora ficou faltando só como você faz para investir em Bitcoin. Então é isso aí, gente. Então podemos entender um pouco como funciona o tal do Bitcoin e toda a tecnologia por trás dessa moeda que está sendo muito falada e comentada nos dias atuais. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for um inscrito. Estamos juntos e um forte abraço!